começa a ter uma preocupação muito maior. Para conversar comigo, eu chamo Afonso Benites, que é editor executivo aqui do Poderes, dos SBT News, está aqui gentilmente com a gente falando no Poder Expresso. Afonso, o que é que você destaca nessa pesquisa da Quest, nesse cenário atual eleitoral de São Paulo? Muito obrigado aqui pela presença. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, Léo, como você destacou, esse triplo empate no primeiro lugar mostra que o jogo está bem aberto. A gente vê nessa mesma pesquisa, mostra ali que 56% dos eleitores de São Paulo, da capital paulista, eles admitem que eles podem mudar o voto. Nesse cenário, hoje, o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, ele tem 20% das intenções de votos, Datena tem 19% e Boulos tem 19%. Voltando aqui ao Nunes, o que ele disse hoje? Ele disse que ele vai apostar ali no menor índice de rejeição. Ele entende que desses três que estão empatados na primeira colocação, ele teria o menor índice de rejeição e por isso teria uma avenida maior a percorrer aí na tentativa, na busca pelos votos. Léo, reforçando aqui, o índice de rejeição de Ricardo Nunes hoje é de 36%, de Guilherme Boulos é de 40% e de Datena 48%, conforme essa pesquisa da Quest divulgada hoje. O que significa essa rejeição? São pessoas que dizem que conhecem esses candidatos e não votaria neles em nenhuma ocasião. Vamos lá, Nunes 36%, Boulos 40%, Datena 48% dos votos. Datena que teria a maior rejeição conforme essa pesquisa Quest divulgada hoje, Léo. Pois é, Afonso, o PT, claramente, o governo do presidente Lula está preocupado com essas eleições municipais, né, principalmente com pós-eleição, porque hoje, na prática, o PT tem chances de levar a eleição em Teresina e com essa tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, a Maria do Rosário acabou nas pesquisas chegando a um bom número ali, um bom percentual. Não se sabe como é que vai ficar isso agora para o final aí dessa corrida eleitoral em Porto Alegre, mas efetivamente são os dois lugares. Se fala em Goiânia, mas as pesquisas mostram uma dificuldade ali da candidata. Se apostava, o próprio PT apostava em Fortaleza, a tendência, pelo menos a preço de hoje, das pesquisas é a vitória, se não uma eleição do Capitão Wagner, que é um aliado bolsonarista, apesar de não ser do PL, né? O Capitão Wagner é do União Brasil, mas o PT, dos candidatos do próprio PT, o PT vai ter dificuldades. O PT já está disputando em poucas capitais, já não está disputando nos principais centros, não está disputando no Rio, não está disputando em São Paulo, não está disputando efetivamente em Recife e tem uma dificuldade de organização dos próprios candidatos. A aposta petista claramente é numa eleição do Boulos, numa vitória do Boulos. O presidente Lula, até de forma, vamos dizer assim, ferindo a legislação e sabendo que estava ferindo a legislação eleitoral, declarou apoio a Boulos, né? Deve ali, no final das contas, não deve ter nada grave, a não ser uma multa ali que o partido vai acabar pagando e ponto. Mas, de qualquer forma, me parece que o governo, o PT e o presidente Lula mostram claramente uma dificuldade eleitoral nessas eleições municipais, hein, Afonso? É isso mesmo, Léo. Hoje o PT tem cerca de 200 prefeituras no país inteiro. E aí ele vai disputar a eleição aí menos da metade das capitais e, como você mesmo citou, nem todas o PT tem chances aí de vitória. Ele decidiu então apoiar alguns candidatos aliados de outras legendas para tentar garantir um espaço na administração municipal. No caso das prefeituras petistas, a estimativa ali interna do partido é aumentar um pouco esse número ali, pular de 200 para 300, 300 e poucos. A gente tem um costume, a gente, imprensa, nós, meios de comunicação, nós temos o costume apenas de olhar as capitais e as cidades grandes, médias, grandes. Mas a aposta do PT nesse momento, pelo que eu conversei com algumas pessoas, é investir nessas cidades menores para ter mais que 200, chegar a 300 e tantas cidades
aí administradas a partir do ano que vem. E o objetivo também é fazer com que esses aliados ganhem as eleições locais nas cidades médias e grandes para tentar dar um suporte, aí uma estrutura maior para a disputa eleitoral de 2026, Léo. Uma disputa não só presidencial, mas também a disputa ali pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Agora, se você puder, se você me permitir, eu só queria fazer mais um comentário ali com relação à eleição de São Paulo. É o fator Pablo Marçal. A dúvida ali é se o PRTB vai manter a candidatura de Marçal até o dia 4 de agosto agora, que é quando está prevista a convenção do PRTB. A convenção é o momento em que se oficializa ali a candidatura dos seus nomes para a prefeitura e para as câmaras municipais. Se o PRTB retirar a legenda de Marçal e decidir que o Marçal não será o seu candidato a prefeito, a tendência é que haja uma migração do PRTB para a candidatura de Ricardo Nunes, que ele apoie Ricardo Nunes. Aí o jogo vai ser diferente, Léo, porque seria uma declaração de apoio de Marçal, que hoje, pela pesquisa Quest, ele tem 12% das intenções de voto. Vamos ver se ele conseguiria ajudar Nunes a crescer nessa pesquisa e melhorar aí o seu desempenho no primeiro turno. Então é algo que a gente tem que ficar olhando com a lupa ali, Léo. O que não seria uma surpresa em relação ao coach, mas não é o que se propaga em relação à própria assessoria dele, que está mandando... Ele nega, né? Ele mesmo nega, né? Ele nega que isso que vai acontecer. Vem mandando direto material para jornalista o tempo todo. Mas vamos lembrar uma coisa, Léo, assim, Pablo Marçal não é um político. E o PRTB é um partido ali que foi comandado há muito tempo por Levi Fidelix, que ele ficava ali no entorno do poder em alguns momentos e ele dava esse apoio em retas finais a alguns candidatos, né? Então ninguém descartou isso. Há ali nos bastidores uma conversa que no começo do ano o Ricardo Nunes procurou o PRTB e ofereceu ali um espaço, pediu o apoio deles. E aí o PRTB falou, olha, para ter esse apoio eu preciso da estrutura X. Com a chegada de Pablo Marçal à legenda, esse apoio que eles querem aumentou em 5 ou 6 vezes ali a estrutura que o PRTB pediu. E o Ricardo Nunes, aparentemente, está disposto a oferecer essa estrutura aí para os candidatos à Câmara Municipal. Um deles, que poderia ser um puxador de votos, seria o próprio Pablo Marçal, o que hoje ele nega que ele quer ser candidato a prefeito. Mas até o dia 4 de agosto, quando está prevista a convenção aí do PRTB, isso pode mudar. Tá aí já, né? Próximo final de semana. Afonso, só um detalhe mais, e aí só um comentário final aqui que eu te peço, é o seguinte, nesse caso, o outro candidato que vive desistindo é o Datena. E se existia uma expectativa de que ele precisaria crescer, né, justamente nesse período, nesses próximos 30 dias, em relação a pesquisas, para se mostrar um candidato que não iria desistir. Se ele tivesse ali, naqueles patamares que ele vinha apresentando, possivelmente o Datena não iria correr o risco de sair como candidato derrotado. Essa pesquisa, ao que parece, se confirmado esse cenário, em outras pesquisas que vão aparecer a partir de agora também, em outros institutos, isso acaba também dificultando ali a vida de quem estava querendo que Datena saísse dessa disputa. Inclusive, tem algo que já é direto, um efeito direto nesse aumento de percentual do Datena, que é a Tabata, que apostou no Datena como vice. O vice sai candidato, acaba subindo e tendo um percentual muito maior do que o dela, que corre o risco, inclusive, de ficar atrás, se Pablo Marçal se confirmar na corrida, atrás, inclusive, do próprio Pablo Marçal. É quase um jogo de palavras aqui, né? O Pablo Marçal. Troca-letras. Um troca-letras. Então, eu concordo contigo, assim. Ele colocava como a possível manutenção nessa disputa 2 fatores ali. Esse crescimento na pesquisa eleitoral e também o financiamento que o PSDB daria para a campanha dele. Algo que a gente tratou aqui na semana passada no Poder Expresso, né, Léo? Então, esse crescimento agora é a primeira vez que Datena aparece ali no topo, em empate técnico, com os outros 2 candidatos ali, o Nunes e o Boulos. Então, esse avanço dele nas pesquisas eleitorais
mostram que está ficando um pouco mais difícil da gente ver o Datena desistir. Falta a gente saber se, de fato, o PSDB vai financiar a campanha de José Luiz Datena. Você citou a Tabata. A Tabata teve uma oscilação aqui dentro da margem de erro, que essa pesquisa, a margem de erro dessa pesquisa de 3 pontos percentuais. A Tabata oscilou entre junho e julho em 1 ponto, caiu de 6 para 5. A oscilação dos demais aqui também foram ali, ó, dentro da margem de erro. 2 pontos a menos para o Ricardo Nunes, 2 pontos a menos para o Boulos, e aí quem teve um crescimento nesse período de um mês foram Datena e Pablo Marçal, também em 2 pontos para cima. Léo. Muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Começamos com boa tarde e terminamos com boa noite. Até a próxima. Até mais, Léo. Um abraço.